ela é um resumo, né, de todo o trimestre. E nós vamos estudá-la hoje porque ela é a conclusão do trimestre. O título da lição: Viva, ó Senhor, a tua obra. O textuário diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática nos diz: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Abacuque, esse livro difícil de achar para quem não lê a Bíblia, né? Mas os irmãos leem a Bíblia, então vão achar facilmente o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, os versículos 1 e 2 e o 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E o que eles cortaram aí, mas o texto diz: para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Amém. Irmãos, quando nós falamos em avivamento, na Bíblia só existe um lugar onde se fala de avivar. Nós vimos durante todo o trimestre que o avivamento é uma constante na história da humanidade. Deus tem interesse em tornar a vida espiritual abundante, em renovar a vida espiritual, em promover o crescimento espiritual, em tornar mais nítida a vida espiritual nossa para as pessoas, fazendo-nos refletir a glória de Deus e nos dar agilidade espiritual. Esses são os 5 significados de avivamento. Quando eu estive aqui na abertura, no mês de janeiro, nós falamos que quando a gente vai ao dicionário, avivar significa estas 5 atitudes, essas 5 ações, né? Dar vida abundante, renovar a vida, crescer espiritualmente, dar nitidez espiritual e dar agilidade espiritual. É isso que quer dizer avivamento. E nós vimos que Deus sempre teve interesse em promover o avivamento do seu povo. Mas nós também devemos ver que na Bíblia, embora Deus sempre promova avivamentos, a palavra avivar só aparece aqui no livro do profeta Abacuque. Aliás, o profeta Abacuque ele tem 2 singularidades. A primeira é o único que usa a expressão avivar. E o segundo é que no Antigo Testamento, o profeta Abacuque é o único que usa a palavra fé. A palavra fé você só vai encontrar no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque. E é Abacuque quem diz: o justo viverá pela fé. E esta expressão, segundo os mestres judeus, é a síntese da lei. E Paulo, que era um mestre da lei, convertido, ele pega essa expressão de Abacuque e ela é a base de toda a sua epístola aos Romanos, onde ele mostra a salvação
na pessoa de Jesus Cristo. É o escrito mais profundo sobre a salvação das Escrituras. E aí, então, nós vemos que o que Abacuque diz, que é a síntese da lei, só se cumpre quando nós cremos no Evangelho. Quem crê no Evangelho, cumpre a lei. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Então, Abacuque tem um livrinho pequeno, é um dos profetas menores. Menor, nós chamamos profetas menores, não é porque ele era baixinho. Assim que nem Oswaldinho. Assim. Não é porque ele era baixinho, não. É porque os escritos dele são poucos. Né? Os irmãos lembram que antigamente não tinha imprensa nem celular para pôr a Bíblia, então era manuscrito, se escrevia em pele de carneiro, né, que era o pergaminho, era a pele de carneiro, ou então no papiro, que era uma espécie de papel ainda muito rústica. E como os escritos desses profetas eram pequenos, não se fazia um rolo, um livro para ser escrito. Para economizar, então, juntaram, tanto que até hoje na Bíblia hebraica você tem um livro que se chama Livro dos 12. Eles juntam todos os profetas de Oséias até Malaquias e colocam num livro só, na sinagoga, num rolo só. Então, por isso que eles são chamados de profetas menores. E Abacuque, ele era um profeta da época de Jeremias, ou seja, do final do reinado de Judá, do reino de Judá. Era o final do reino de Judá, ou seja, o povo estava prestes a ser levado para o cativeiro, por causa dos seus muitos pecados, das suas muitas desobediências. Deus ia aplicar a pena máxima. Deus já tinha avisado o povo. Quando pôs o povo lá na terra de Israel, Deus avisou, se vocês forem fiéis e obedientes, vocês ficarão aqui na terra e terão prosperidade na terra. Mas se vocês forem infiéis e desobedientes, eu vou castigar vocês. E se vocês não se emendarem, eu tiro vocês da terra. E estava para acontecer isso. Estava para acontecer isso. E o profeta Abacuque, ele via a situação de pecado do povo. A situação de pecado do povo. Se você abrir a Bíblia lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, você vê a situação que estava o povo. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Era essa situação que vivia o povo. Era uma situação de pecado, de maldade, de injustiça. O erro triunfava. Parecia que Deus não estava vendo nada. O profeta, que era um homem fiel a Deus, servia a Deus, estava indignado. Ele já não orava mais, ele já estava gritando. E parecia que Deus não estava nem aí. E ele então está indignado, revoltado, pedindo uma providência para Deus. Por quê? Porque ele vivia um tempo de desvio espiritual, de declínio espiritual. E então ele pedia providências para Deus. E Deus respondeu ao profeta. Deus disse, Abacuque, eu estou vendo tudo. Tanto que eu já designei os babilônios para virem e tirarem o povo da terra. Eles vão perder a terra por causa da desobediência, da maldade, do pecado, da injustiça. Não tarda, logo, logo, eu já vou castigar o povo.
Deus fala isso para o profeta, aí que o profeta ficou bravo. Mas, Senhor, os babilônios são piores do que nós. Nós estamos em pecado, nós estamos desobedecendo a Deus, mas os babilônios, além de tudo, são feiticeiros. Como que é um povo pior que o nosso? Aí Deus falou, mas eles também vão ser punidos depois. Pode ficar tranquilo. No momento certo, eu também vou punir os babilônios. E aí, então, Abacuque percebeu que Deus tinha o controle absoluto de todas as coisas. Que ele não precisava ficar revoltado, não precisava ficar indignado, porque Deus sabe o que faz, como faz e quando faz. E quando ele percebe isso, então ele resolve adorar a Deus. Ele resolve, então, louvar a Deus. Ele reconhece, ele quebranta o seu coração. Ele sossega o seu coração. Porque ele sabe que Deus está no controle. E então, nós temos este salmo. Viu, Oswaldinho? Aqui um salmo fora do livro dos Salmos. Aqui. Esse capítulo 3 de Abacuque é o salmo, uma oração na forma de canto. Por isso que eu quis ler aquele final, aquele versículo. Porque quando ele escreve, ele diz, para o cantor maior sobre os meus instrumentos de música. Que ele manda este salmo para o cantor maior, que era lá o responsável pelo canto no templo, para que ele fizesse lá a partitura daquele tempo, né? E pusesse o povo para cantar e tocar esse salmo que Deus lhe havia dado. Então, Abacuque ele vai agradecer a Deus, adorar a Deus, mas mais do que isso, ele vai entender, e aí a gente pode ir para o próximo slide, ele vai entender que há necessidade de avivamento. O avivamento, eu escrevi aí, ela é decorrência da imperfeição humana. O povo estava num tempo de declínio espiritual. O povo estava desviado, o povo estava pecando, o povo tinha dado as costas a Deus. Eles precisavam de um avivamento. Mas o profeta também precisava do avivamento. Ele entendeu que, embora ele estivesse indignado, embora ele servisse a Deus, ele também precisou ter uma experiência com Deus. Ele também precisava ser avivado. Por quê? Porque o avivamento ele é decorrência da imperfeição humana. Nós, irmãos, somos seres humanos. E se nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. E se só Deus é perfeito, nós precisamos de avivamento. Ninguém é perfeito. Só Deus. E Deus quer que nós caminhemos para a perfeição. E eu só caminho para a perfeição se eu tiver uma vida espiritual abundante, se eu não parar de crescer espiritualmente, se eu refletir cada vez mais a glória de Deus e se cada vez mais eu estiver pronto para fazer a vontade de Deus. São os 4 significados de avivamento. Então, se eu sou fiel a Deus, eu preciso ter mais vida espiritual, eu preciso crescer espiritualmente cada vez mais, eu preciso refletir mais a glória de Deus e eu preciso estar cada vez mais pronto a fazer a vontade de Deus. E se eu não estou bem com Deus, eu estou em pecado, eu preciso me consertar. Eu preciso voltar a ter vida espiritual. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados e ser renovado espiritualmente. Então, todo mundo precisa de avivamento espiritual.
É isso que o profeta entende. Nós somos imperfeitos. Só Deus é perfeito. Se a gente for lá no Novo Testamento, nós vamos ver quem é a principal personagem, o grande gigante espiritual no Novo Testamento. Todo mundo vai dizer, o apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha os 5 dons ministeriais. Ele era apóstolo, ele era profeta, ele era pastor, ele era evangelista, ele era mestre. Ele tinha os 9 dons espirituais. Ele tinha dom de profecia, ele tinha dom de línguas, ele tinha dom da palavra da ciência, ele tinha dom da palavra da sabedoria, ele tinha o dom de discernimento dos espíritos, ele tinha dons de curar, ele tinha dom de maravilhas, ele tinha o dom de fé, e não há nenhum texto direto, mas se entende que ele também tinha o dom de interpretação de línguas, porque quando ele diz assim, olha, eu falo mais línguas que todo mundo, e se você só fala línguas no culto se interpretar, ele só podia falar isso porque ele interpretava também. Senão iam dizer, mas você não fala, você não interpreta. Mas não tem um texto explícito, mas a gente permite, a Bíblia permite dizer que ele também tinha. Então ele tinha todos os dons. Ora, se ele tinha todos os dons, escreveu a maior parte do Novo Testamento, 13 ou 14 epístolas, não tem ninguém que a gente pode dizer, não, esse aqui é perfeito, esse alcançou a perfeição. Mas não é assim. Ele mesmo diz que não é perfeito. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, se Paulo, que tinha todos os dons ministeriais e todos os dons espirituais, diz que não era perfeito, nem eu nem você somos também. Então, mas nós temos que caminhar para a perfeição. E quando virá esta perfeição? Esta perfeição só virá no dia do arrebatamento da igreja. É por isso que a nossa verdade prática diz, até que Jesus volte. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando isso vai acontecer? Quem nos responde é João. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então esse é o dia em que nós seremos perfeitos. Humanamente perfeitos. Porque a perfeição plena só Deus. Mas nós seremos homens perfeitos, varão perfeito, como diz Paulo lá em Efésios 4:13, no dia do arrebatamento da igreja. Então, até aquele dia, eu tenho que buscar a perfeição. E buscar a perfeição é ter o avivamento espiritual. É crescer espiritualmente, ter nitidez espiritual, ter agilidade espiritual, ter vida espiritual abundante. Não temos outro caminho senão buscar o avivamento. Buscar crescer.
Se você está em pecado, se arrepender e voltar a ter vida espiritual. Ou se você já está em paz com Deus, em comunhão com Deus, crescer a cada dia. É isso que o profeta entendeu. O profeta entendeu que nós precisamos ter a perfeição. Agora vamos lá para o slide número 5. E quando ele entendeu isso, ele então começa o seu salmo de adoração. O pastor Erivaldo de Jesus, que todos nós conhecemos, que fez a Bíblia do pregador pentecostal, né? Quando ele fala aqui, ele põe o sermão dele lá sobre Abacuque 3, ele diz assim, o avivamento sempre começa com a palavra de Deus, mas também começa com a oração. Veja que o primeiro versículo diz, oração do profeta Abacuque. Abacuque vivia na lei. E os irmãos lembram aqui quando eu falei aqui na abertura do trimestre, depois nós estudamos isso na lição 2, que antes de Jesus, o avivamento começava sempre por um profeta. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, antes de Jesus, todo avivamento começava por um profeta. Sempre o avivamento começava por um profeta. Porque o profeta é o porta-voz de Deus. E todo avivamento começa pela palavra de Deus. E antes de Jesus, quem trazia a palavra de Deus eram os profetas. Depois de Jesus, não, porque Jesus é a própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus é Jesus. Depois que Jesus veio, é Jesus quem fala. E fala através de quem? Através do seu corpo, que é a igreja. E fala através de quem? Através do Espírito Santo, que ele mandou para que nos lembre o que ele falou. O Espírito Santo nos lembra o que Jesus falou. E nós falamos o que Jesus falou. Então, hoje, quem fala é o Jesus, através da igreja. E o Espírito Santo nos lembra o que ele falou. Então, o avivamento agora se faz não pelo profeta, mas se faz por cada um de nós. Cada um de nós é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós. Jesus disse que ele ia mandar o Espírito Santo para que ele estivesse conosco e habitasse em nós. E aí o Espírito Santo em nós nos faz lembrar do que Jesus falou. E aí nós falamos o que Jesus falou. E quando nós ouvimos a palavra, Jesus disse que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então não existe avivamento sem palavra de Deus. Porque avivamento é ter vida, ou ter mais vida. E a vida é a palavra. Então, se convidarem você para um lugar, aí que Deus está fazendo um avivamento lá. Você chega lá, tem reteté, tem barulho, tem pulo, tem rugir de leão, tem cai-cai, mas palavra de Deus não tem, saia correndo de lá. Porque isso não é avivamento. Avivamento, ela começa pela palavra. É a palavra. Os irmãos viram esses episódios que aconteceram ali na Asbury University, lá nos Estados Unidos? Começou com a pregação. E todos os dias que houve lá, aquele culto de vários dias, sempre havia pregação. Isso é avivamento. Você não viu ninguém subindo pela parede, você não viu ninguém dando cambalhota. Não. Você viu palavra. Isso é verdadeiro avivamento. É palavra de Deus. Então,
oração do profeta Abacuque. Ele orou. Se nós queremos um avivamento, nós devemos orar, pedir a Deus que Deus mande o avivamento. É momento de orarmos a Deus. Precisamos participar deste avivamento que já tem 123 anos no mínimo, que é o último grande avivamento da igreja, que é o avivamento pentecostal. O avivamento pentecostal, se a gente for dizer que começou em 1900 ali, na escola do Charles Parham, em Topeka, no Kansas, quando começaram a ver os batismos com o Espírito Santo dos seus alunos, é um avivamento que já está durando 123 anos em todos os continentes. No mundo inteiro, nunca ocorreu um avivamento assim. Mesmo o avivamento dos dias dos apóstolos foi na região do Império Romano, que ocupava o quê? O sul da Europa, o norte da África e o comecinho ali da Ásia, o Oriente Médio, até Babilônia, até o Iraque ali. E durante 70 anos. Este avivamento que nós estamos vivendo hoje é o maior da história. Por quê? Porque é o último. Depois dele, Jesus já leva a igreja. É a maior oportunidade que Deus está dando, justamente para depois lançar o juízo sobre a terra. E nós precisamos orar para que este avivamento se reproduza entre nós, para que ele volte a ter a mesma intensidade no Brasil que já houve no passado. Mas eu preciso orar. Eu preciso buscar. O profeta foi orar. Em vez de reclamar das coisas erradas, ele foi buscar o avivamento. Em vez de ficar revoltado com as coisas erradas, ele foi orar. Ele foi buscar o avivamento. Agora, a oração dele foi ouvida porque ele estava em comunhão com Deus. Porque se eu estou em pecado, a minha oração não é ouvida. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus não ouve. Aquele ex-cego de nascença também falou isso lá para os fariseus. Ele disse isso, João capítulo 9, versículo 31. João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O profeta quebrantou o seu coração. Ele estava bravo com Deus, revoltado com Deus, indignado com Deus. Aliás, você já deve ter visto umas pregações que dizem isso. Fique revoltado, não aceite. Não fique revoltado não, porque aí sua oração não é ouvida. Isso é mensagem do diabo, que quer que a sua oração não seja ouvida. Agora, o que a Bíblia diz é outra coisa. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se arrependa dos seus pecados, confesse as suas fraquezas, reconheça a soberania de Deus. Aí Deus ouve a sua oração. Abacuque deixou de ser o revoltado para ser o quebrantado. Olha o subtítulo do nosso trimestre: o chamado das Escrituras ao
quebrantamento e ao poder de Deus. Sem quebrantamento não vem poder de Deus. Sem arrependimento não vem avivamento. O profeta orou porque ele estava com o coração quebrantado. E mais, ele passou a louvar a Deus. A oração era sob a forma de canto. E o louvor é um sacrifício. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor que Deus aceita, e Deus não aceita qualquer sacrifício. Se você tem alguma dúvida, vai lá depois no capítulo 4 de Gênesis e vê se Deus aceitou o sacrifício de Caim. Ele fez sacrifício, mas Deus não aceitou. Para Deus aceitar o sacrifício de louvor, ele precisa ser o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não interessa o que falam os lábios. Os lábios têm que confessar o nome de Deus. Mas para o lábio confessar o nome de Deus, o coração precisa ser quebrantado, convertido. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então Jesus diz o quê? Quando você fala com os seus lábios, mas o seu coração está cheio de tudo isso aqui, mau pensamento, adultério, morte, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, ele não aceita o sacrifício. Seu coração precisa estar purificado. Seu coração precisa estar limpo. Aí vem o avivamento. Se você orar pedindo avivamento, e o seu coração estiver quebrantado, você louvar a Deus, Deus vai aceitar. Porque há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Durante esse trimestre, algumas vezes, eu estava até falando com o nosso pastor aqui, pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, hoje ele mora aqui em Americana, mas ele foi muito tempo pastor lá em Imperatriz. Ele foi o pioneiro das aulas de EBD na internet. Foi o primeiro que colocou as aulas da EBD na internet. E o pastor Luiz Henrique, ele diz que participou de 2 grandes avivamentos na cidade de Imperatriz, lá no Maranhão, em 2 congregações. A diferença de 3 anos, parece 3, 4 anos, entre um avivamento e outro. E ele diz que na primeira congregação o irmão começou a orar pedindo a Deus um avivamento. Ele começou a orar, depois de alguns dias, mais 2, 3 irmãos começaram a orar com ele. Daqui a pouco a igreja toda estava orando e Deus deu um avivamento. Houve milhares de conversões ali. Depois, uns 3 anos depois, numa outra congregação, aconteceu da mesma maneira. O irmão começou a orar pedindo um avivamento, outros irmãos vieram. E daqui a pouco. E hoje em dia, a igreja de Imperatriz tem mais de 600 missionários em todo o mundo. E todos esses missionários
se converteram e receberam a chamada nesses avivamentos. Veja que é uma igreja, uma cidade que não é uma cidadezinha pequenininha, mas também não é um colosso de cidade. Mas até hoje, eles têm mais de 600 missionários. Isso é um verdadeiro avivamento. O próprio pastor Luiz Henrique foi missionário. Abriu dezenas de igrejas em várias cidades do país. Por quê? Porque teve alguém que era fiel a Deus, que tinha um coração quebrantado, que tinha um lábio que confessava o nome do Senhor, que começou a pedir um avivamento. Foi isso que Abacuque entendeu. E o que é que ele ora? Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Veja que aquilo que eu disse, a primeira lição que eu coloquei ali, todo avivamento começa quando se ouve a palavra de Deus. Eu já disse isso. A palavra de Deus é o começo do avivamento. Não existe avivamento sem palavra. Procure todos os avivamentos. Eu coloquei aí durante o trimestre, eu fiz 4, é difícil acontecer isso, mas eu fiz 4 apêndices, 4 complementos desse trimestre. E eu coloquei lá o primeiro eu coloquei desses 4, o primeiro foi sobre falsos avivamentos, para mostrar o que não é avivamento. Depois, no segundo apêndice, eu fiz um estudo dos avivamentos do Éden até a Torre de Babel. Todos eles começam pela palavra de Deus. Todos. Depois, eu falei dos avivamentos na vida dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles começam pela palavra de Deus. E depois eu falei sobre os avivamentos espirituais que vão ocorrer depois do arrebatamento da igreja. E todos eles virão pela palavra de Deus. Não tem nenhum avivamento que não tenha origem na palavra, porque eu já disse para os irmãos, Jesus disse que as minhas palavras, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então eu não posso ter vida espiritual sem palavra, porque a palavra que é espírito e vida. Então não há como ter avivamento, você voltar a ter vida ou ter mais vida, se não for através da palavra, porque a palavra é que é vida. Mas tem uma coisa, o profeta diz, ouvi a tua palavra e temi. É preciso ter temor do Senhor. Porque a igreja prega o evangelho, mas não são todos que aceitam a Cristo. Não são todos que temem a Deus e se arrependem dos seus pecados. Você precisa ouvir a palavra e precisa temer. Temer não é ter medo. Temor aqui quer dizer reverência, obediência. Salomão escreve lá em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então veja que o temor do Senhor é aborrecer. Até aí na tradução da NVI está odiar o mal. Então eu preciso aborrecer o mal, abandonar o pecado. Não ter prazer no pecado. Não querer pecar. O Judas, o irmão do Senhor, ele é bem taxativo. Veja lá, Judas, versículo 23. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne.
Você deve odiar até a roupa manchada da carne. Até aquilo que é consequência do pecado. Você deve evitar, deve odiar, deve não ter nada com o pecado. Isso é temor do Senhor. E eu só tenho avivamento se eu temer a Deus. Se eu for obediente a Deus. Se eu cumprir a palavra de Deus. Se eu obedecer a palavra de Deus. Se eu não me envolver de forma alguma com o pecado, nem com aquilo que pode levar ao pecado. Isso é ter temor. Veja que a igreja de Jerusalém, que nós sempre falamos, a igreja primitiva, a igreja avivada, a igreja exemplar, ela temia a Deus. Atos 2:43. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor, eles temiam a Deus. Obedeciam a Deus. Se cuidavam para não pecar. Nas igrejas que foram fundadas por estes crentes de Jerusalém, quando eles foram dispersos, eles começaram a pregar o evangelho e começaram a ser abertas igrejas na Judéia, na Galileia e em Samaria. Qual era a característica dessas igrejas? Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, eles andavam no temor do Senhor. Então, é preciso haver temor. Então, Abacuque, ele estava um pouco irreverente, estava muito revoltado. Como dizia a minha saudosa mãe, estava pondo as manguinhas de fora. Mas, não, aí Deus falou, não é desse jeito não, Abacuque. Menos. Aí ele, ouvi a tua palavra e temi. Sempre deve haver reverência. Irmãos, eu me preocupo muito hoje em dia com a irreverência, a falta de respeito, a falta de temor, né? Em todas as coisas. Eu estou precisando aposentar mesmo lá no fórum, porque eu já estou vendo que eu estou ficando velho. Mas tem advogado que vai vir querer despachar comigo com mochila nas costas, sem paletó e gravata. Não entra na minha sala. Teve o dia que entrou na sala do lado, já falou para ele, eu só ouvi ele falando assim, doutor, é melhor você nem falar com ele. Desse jeito que o senhor está, não fala com ele, não. Volta aqui com paletó e gravata, desse jeito, o senhor nem entra na sala. Aí eu vi que o homem saiu correndo assim. Então, mas é uma irreverência. E já tem gente na igreja querendo fazer a mesma coisa. Só falta vir de short havaiana. A roupa é uma das formas de demonstração de reverência. Aliás, irmãos, nós estamos entre nós aqui. Se tem crente descuidado com reverência em culto, é a Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano, apresentado com 7 dias de vida lá no Belém, pelo saudoso pastor Arcângelo Esforcim, que é o pai do copastor hoje lá da sede, pastor Laerto Esforcim. Não quero deixar de ser assembleiano nunca. Mas tem o seguinte. Vê se você vai numa missa e você vê gente se levantando no meio da missa para ir tomar água, para ir no banheiro. Ou numa igreja batista, vê se você vê isso. Ou na congregação cristã no Brasil, vê se você vê isso. Mas aqui você vê. Aqui você vê. Isso é falta de reverência. Você está pregando a palavra, o cidadão levanta para ir no banheiro. Ah, mas eu estou com vontade de ir no banheiro. Lá no seu serviço, você levanta no banheiro para agora?
chegar atrasado ao culto. Meia hora. Tinha o nosso saudoso pastor Walter Marques de Mello, ele sempre falava assim, tem o segundo turno, o terceiro turno, do povo que chega na igreja. Mas no serviço ninguém chega 10 minutos atrasado, porque tem desconto. E às vezes o serviço é muito mais longe do que a igreja. Isso é falta de reverência, falta de temor. E essas coisinhas, irmãos, atrapalham o avivamento. Essas coisinhas atrapalham a operação do poder de Deus. Porque Deus é um Deus de decência, é um Deus de ordem. O profeta entendeu isso. O avivamento, então, sempre se faz entre tementes a Deus. E eu li aqui o que aquele ex-cego de nascença disse, que para quem é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Então, talvez Deus não esteja te ouvindo, porque você é irreverente. Tem gente que até agora já tem lugar que já tem stand-up gospel, né? É contar piada dentro da igreja. E, normalmente, piada envolvendo coisas santas. Não tem aberração maior do que essa. Mas vamos continuar. O profeta Abacuque, ele diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos... Então, veja que agora aqui ele fala do avivamento. Ele diz, olha, eu ouvi, eu temi, eu estou em paz contigo, mas eu tenho que admitir, a passagem do tempo desgasta a vida espiritual. Mas, irmão Caramuru, o apóstolo Paulo diz que o homem externo se corrompe a cada dia, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia. Isso é o desejável. Mas nós sabemos que o tempo, ele traz a corrupção do homem exterior. Eu já não tenho a mesma agilidade, a mesma presteza que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. E se alguém tem alguma dúvida que o envelhecimento traz problemas, é só ler Eclesiastes 12. Aí ele até fala dos dentes que caem, de tudo aquilo lá. E isso traz consequências psicológicas e espirituais para a pessoa. Não tem como. Não tem como. O tempo vai desgastando a nossa vida espiritual. É por isso que o profeta diz, Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra. Traz um fortalecimento, traz uma renovação, traz... E é só Deus quem pode fazer isso. Por isso que o avivamento vem de Deus. Tem gente fabricando avivamento por aí, mas a palavra de Deus é que dá início ao avivamento, porque o avivamento vem de Deus. E Deus vai. E a gente viu, teve uma lição que falou dos avivamentos na história da igreja. Nós vimos como Deus, de tempos em tempos, ele vai renovando o povo. Quando o povo está declinando, quando o povo está caindo num automatismo, numa rotina, Deus vem e dá um chacoalhão no povo para que ele volte a... Às vezes é até através da perseguição. Através da perseguição que a igreja reanima, que a igreja acorda. A passagem do tempo, né, pode ir para o próximo slide, a passagem do tempo, ela desgasta o povo de Deus. E é preciso um despertamento. O pessoal já conhece o hino. Vamos cantar o hino tal. Todo mundo conhece o hino. Todo mundo canta, porque já sabe de cor. Mas a cabeça está longe. Não estão louvando a Deus. Não estão adorando a Deus. Fica costumeiro. Fica costumeiro. E isso não é bom. Isso precisa ser mudado.
E é isso que o profeta pede. No meio dos anos, aviva a tua obra. E ainda ele diz, no meio dos anos, notifica. E aí vem a notificação. O doutor Yuri, depois pode explicar muito melhor para vocês o que é notificação. Mas essa semana mesmo eu tive um processo assim. O cidadão está lá, estava morando na casa alugada há anos. Está lá acostumado, paga o aluguel direitinho, tal, mas o contrato virou por tempo indeterminado. Aí ele recebeu uma notificação. O dono da casa falou, olha, eu não quero que você more mais aí. Mas eu estou aqui há mais de 20 anos, mas a casa não é sua. Você esqueceu que a casa não é sua. A casa é minha, você paga aluguel, e eu não quero mais você aí. E não tem jeito. A lei diz, ó, se o dono não quiser, você tem que fazer a mudança e ir embora. Notificação, é dar notícia de algo que a pessoa tinha esquecido. Às vezes a gente esquece. Foi o que aconteceu com o profeta. O Abacuque esqueceu que Deus era Deus. Ele foi lá reclamar com Deus. Já estou gritando aqui. O senhor está dormindo, o senhor está surdo. O senhor não está vendo isso aí? Aí Deus teve que falar, Abacuque, menos, Abacuque. Eu sou Deus. Você é homem. Eu não sou o Baal. O Baal é que dorme, que viaja. Não foi assim que o Elias falou? Ninguém está mais alto, talvez ele está longe, está dormindo. Eu não sou o Baal, eu sou Deus. A gente às vezes esquece que Deus é Deus. Precisa vir um avivamento para eu lembrar que Deus é Deus. E eu sou mero homem. E eu sou servo. Ele é o Senhor. E eu sou servo. Precisa vir um avivamento para que a gente volte a saber quem é Deus. Olha, todo avivamento exige o conhecimento a respeito do Senhor. Lembrar quem é Deus. Ele precisa fazer uma notificação. Eu sou Deus, você é meu servo e eu mandei você pregar o evangelho. Você não fala de mim faz anos. Eu sou Deus e eu falei que você precisava ser revestido de poder. E você não busca o batismo com o Espírito Santo. Eu sou Deus e você não busca a minha presença. Você realmente está indo para o céu? Fazendo o que você faz, você acha que vai para o céu? Isso é um avivamento. É Deus lembrando as coisas que a gente esquece. E por fim, nós temos na ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento, irmãos, é uma tensão entre a ira de Deus e a misericórdia de Deus. Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que Deus faz é bom e Ele não muda. Então, tudo que Deus faz é bom. E como é que tem a ira de Deus, irmão Carol? Como é que tem a ira de Deus? Se tudo que Deus faz é bom. É porque o que Deus faz é bom, mas nós fazemos o mal. E quem já aprendeu física aí, lembra da primeira lei de Newton. A toda ação tem uma reação de igual intensidade no sentido contrário. Você faz o mal, vem a reação de Deus. É a ira de Deus. É o castigo pelo mal praticado. Porque Deus é santo e Deus é justo. Romanos, capítulo 1, versículo 18.
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus é resultado do pecado do homem. É a reação de Deus ao pecado do homem. Ele pune o homem, castiga o homem. Mas aí vem o avivamento. Veja que o profeta estava falando que o povo estava aprontando, a impiedade, a maldade, a injustiça eram grandes. Mas o que fez Deus? Levantou Jeremias, levantou Aúda, levantou Sofonias, levantou o Abacuque para chamar o povo ao arrependimento, convidando o povo a se arrepender. Isso que é a misericórdia de Deus. A misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos, não nos punir, não nos castigar. Jeremias fala da misericórdia de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Deus, ele é misericordioso, ele vai punir, mas ele abre a oportunidade para você se arrepender. Por que que eu e você não somos como Nadab e Abiú? Lembram do Nadab e Abiú, os filhos de Arão? Eles foram oferecer fogo estranho, viraram churrasquinho. Por que que quando a gente peca não vira churrasquinho? Porque se eu fosse Deus, a hora que o cidadão pecava, principalmente crente, que aceitou Jesus, já mandava lá aquele relâmpago, aquele raio, queimava. Mas por que que não é assim? Porque Deus é misericordioso. Ele dá chance. Veja que ele deu chance para Caim. Ele deu chance para Caim. Caim assassinou seu irmão. A ira de Deus mandava o quê? Alguém vai assassiná-lo. Se ele matou, alguém vai matá-lo. Mas a Bíblia diz que Deus pôs um sinal em Caim. Não me perguntem que sinal é esse, porque a Bíblia não diz. Só diz que este sinal impedia as pessoas de matarem Caim. E por que que Deus fez isso? Para dar chance a Caim se arrepender. Mas ele morreu e não se arrependeu. Ele morreu e não se arrependeu. E a Bíblia diz que ele era do maligno. Ele não se arrependeu. Ele vai para o inferno, vai lá para o lago de fogo e enxofre. Provavelmente é o primeiro condenado lá no juízo final, porque não se arrependeu. Não é porque Deus quis. Não é porque Deus predestinou. É porque ele jogou fora a oportunidade que Deus deu. Deus foi misericordioso com ele. E a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre a sua transgressão, nunca prosperará. Foi o que aconteceu com Caim. Ele nunca confessou, ele nunca se arrependeu, morreu no pecado. Por isso que Abacuque diz, na ira, lembra-te da... Veja como o Abacuque mudou. No começo ele estava revoltado. O senhor não está fazendo nada. Mata esse povo todo aí. Não, agora ele diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito. Ele sabia que ele também merecia morrer por ter se revoltado contra Deus. Mas agora ele, olha, ainda bem que Deus falou comigo, não me queimou, falou comigo e eu me arrependi. Então, na ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento vem porque Deus é misericordioso.
Ele não quer que eu perca a salvação. Ele não quer que eu me desvie. Se eu estou desviado, ele não quer que eu continue desviado. Por isso ele promove o avivamento, para que nós nos arrependamos, voltemos a servir a Deus, e você que estava enfraquecendo, se fortaleça e continue servindo a Deus até que ele volte. Amém.